Olá, eu sou a Priscila e você está no De Frente com o Mal. E hoje nós vamos contar o caso de Jabez Spawn. Mas antes eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder os próximos casos e também nos seguir lá nas outras redes sociais. E se puder deixar um comentário nesse vídeo para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo. Agora vamos pro vídeo. O caso de hoje vai se passar em setembro de 2017, na cidade de Sarasota, na Flórida, nos Estados Unidos, e vai contar a história de Jabez Spawn, que na época dos acontecimentos tinha 14 anos. Jabez nasceu em Sarasota e foi criado pela avó Lucille e pela mãe Tawana, que mora na cidade vizinha, Tampa. A mãe conta que Jabez era um garoto rebelde, mas era um bom menino e que amava muito a avó e ela era o seu mundo. Quando se tornou adolescente, Jabez desenvolveu uma paixão por futebol americano e as pessoas ao seu redor diziam que ele era um atleta muito talentoso. Ele também era descrito como muito atencioso e sempre ajudava os novos alunos a se enturmarem no colégio. No dia 4 de setembro de 2017, Jabez apareceu em uma vigília com velas em homenagem a um morador do bairro chamado Travis Combs, que havia sido morto uma semana atrás. Jabez então compareceu a um almoço, comeu, brincou com as crianças e quando deu 5 horas da tarde, ele disse que iria embora, mas ele nunca chegou em casa. A família então achou que ele tivesse com amigos. Mas como no dia seguinte Jabez não apareceu na escola e também não havia postado nada no Facebook, a família começou a se preocupar. Na noite de 5 de setembro, Tawana, a mãe de Jabez, sai de Tampa para procurar o filho. Então mãe e avó saíram pelo bairro para procurar o Jabez, mas ninguém sabia de nada, ninguém havia visto nada de estranho. Mas após algumas horas, a sorte de Tawana mudou, porque alguém apareceu dizendo que havia visto Jabez perto do horário em que ele havia desaparecido. Tawana então perguntou se esse rapaz sabia aonde o Jabez estava, mas ele disse que não tinha nada a ver com o que tinha acontecido com o Jabez. Então Tawana perguntou o que havia acontecido com o filho dela, mas ela não obteve respostas. Então ela foi até a delegacia relatar o desaparecimento do seu filho, mas a polícia disse que ele só havia fugido e se recusou a dar um alerta. A família então decide iniciar uma busca por conta própria. Eles começaram a ir em locais do bairro onde o Jabez poderia estar, mostrou foto dele para as pessoas. Eles chegaram até mesmo a ir em lagos e pântanos procurar, mas não encontraram nada e eles já estavam sem ter aonde procurar. No dia 8 de setembro, 3 dias após Jabez desaparecer, a polícia finalmente resolve emitir um alerta de criança desaparecida. Infelizmente, as buscas tiveram que ser interrompidas porque o furacão Irma estava se aproximando da cidade. As pessoas estavam preocupadas em proteger as suas casas do furacão, então o caso de Jabez acabou ficando de lado. Quando o furacão passou, o caso de Jabez ganhou mais atenção no dia 18 de setembro e um outro alerta de criança desaparecida foi emitido. E também foram retomadas as buscas. A polícia constatou que o celular de Jabez havia estado em um bairro vizinho, mas a polícia averigou e não encontrou nada, e essa parece ter sido a última vez que o celular dele deu algum sinal. No dia 26 de setembro, a polícia deu uma coletiva de imprensa para apelar à comunidade sobre qualquer informação sobre Jabez. Aquela era uma comunidade unida, mas que vinha sofrendo com ataques de gangues. Então a família desconfia que alguém sabia sim de alguma coisa, mas estava com medo de falar. Algumas semanas após o desaparecimento, uma recompensa de $6.000 foi oferecida para qualquer pessoa que desse informação que levasse ao paradeiro de Jabez. Joseph Randall, um detetive particular,
se comove com a dor da família e resolve oferecer ajuda. No dia 3 de outubro, o FBI se envolve no caso e acrescenta mais $19 mil à recompensa. No dia 26 de outubro, todos os órgãos que estavam envolvidos no caso fizeram uma nova varredura no local onde o celular de Jabez deu o sinal pela última vez, mas nada foi encontrado. Algum tempo depois, a família faz uma descoberta chocante. As mesmas pessoas que estavam ajudando nas buscas por Jabez eram também pessoas que estavam sendo investigadas pela polícia. Então, com isso, as buscas públicas foram encerradas, ou seja, apenas a polícia, os órgãos oficiais poderiam investigar o desaparecimento de Jabez e, com isso, finalmente, uma testemunha se apresentou ao detetive que estava ajudando. Se tratava de um morador do bairro chamado Reg Parker. Ele revela, então, que o desaparecimento de Jabez está ligado àquela vigília à luz de velas que ele havia participado para Travis Combs, que foi no mesmo dia que ele desapareceu. Travis Combs havia sido assassinado após uma tentativa de assalto na rua que ficava ao lado da casa de Jabez, e o adolescente acabou presenciando o crime. Após presenciar o assassinato, Jabez disse: "Vocês atiraram nele." Então, 2 dos criminosos foram para um lado e o outro entrou no carro e foi embora. Pelo que a família soube, o Jabez foi a única pessoa que presenciou o assassinato. Reg Parker então citou o nome daqueles assaltantes que talvez também tivessem sido responsáveis pelo desaparecimento de Jabez. Um desses homens citados era o melhor amigo do irmão de Jabez, então por isso ele pensou que aqueles homens não fossem fazer nada de ruim com ele. A polícia queria interrogar Reg Parker oficialmente, então eles tiveram essa oportunidade quando ele foi preso por uma acusação que não tem relação com o caso de Jabez. A polícia então chamou a família de Jabez para ir até a delegacia, mas o Reg não falou nada, talvez porque estivesse com medo dos homens que estava prestes a entregar. Em novembro, a família ficou sabendo de boatos de que um pastor chamado Calvin Lampkin tinha informações sobre o desaparecimento de Jabez. A família então informou sobre esse pastor para a polícia e eles foram informados que Calvin disse que não iria falar nada sobre isso. Em 21 de novembro, foi enviada uma carta aos jornais pela advogada do pastor dizendo que ele não participaria das investigações devido aos seus privilégios pastorais. Mas a advogada dele era a prefeita de Sarasota e isso revoltou muito a família porque os dois eram líderes da comunidade. Em 21 de novembro, a polícia descobriu que, de fato, o Jabez estava no local onde Travis Combs foi assassinado e essa era uma informação importante que a polícia conseguiu sem a ajuda do Reg e nem do pastor, mas não fica claro como eles descobriram essa informação. Em dezembro, a recompensa por qualquer informação sobre Jabez aumenta para $50 mil, mas mesmo assim as pessoas parecem estar com muito medo de falar algo. Um ano se passa e nenhuma pista aparece. O detetive que estava ajudando a família resolveu recorrer à ajuda de um vidente, mas ele estava cético quanto a isso, mas não havia mais nada que ele pudesse tentar. Então o vidente apontou a área de um posto de gasolina, ao qual o detetive foi checar, mas não encontrou nada. Mas meses depois, no dia 16 de fevereiro de 2019, não muito longe da área apontada pelo vidente, um trabalhador que estava ali naquela área encontrou um esqueleto e ligou para a polícia. 2 dias depois, a polícia se reuniu com a família de Jabez e confirmou que aqueles restos mortais eram sim do garoto. Uma corda foi encontrada entre os ossos de Jabez e por isso o detetive acredita que o Jabez foi mantido refém antes de ser morto. A polícia afirma que a investigação continua em aberto, mas ainda hoje a família não sabe quem tirou a vida de Jabez Spawn.
Então esse é o caso de hoje. Comente se já sabia sobre esse caso, se sabe alguma coisa que eu não falei, e também pode sugerir novos casos para trazermos em um próximo vídeo. Então eu vou ficando por aqui.